a gente vai estrear um quadro aqui com o Gustavo, que a gente vai falar sobre economia. E mais do que isso, gente, né? A gente vai falar de uma forma fácil para você entender o que vai mudar na sua vida e o que tem que mudar mesmo. O Gustavo Cerbasi é especialista em finanças pessoais. Seja bem-vindo. Prazer, Kátia. Como vai? Tudo bem, Gustavo? Prazer estar aqui, tudo bem. Prazer é nosso, viu? Agora, quando a gente fala em cuidados para o dinheiro não faltar, as pessoas pensam, então uma visão pessimista. É uma visão realista, né? Olha, eu acho que é uma visão realista e, na verdade, nós temos dois cenários bem diferentes para esse ano 2015, né? Aquele cenário para aqueles que se organizam e reconhecem que vai ser um ano com dificuldades e pode ser um ano muito bom para essas pessoas, e um ano para quem vai levando a vida e não toma nenhum cuidado e, de repente, pode ter que lidar com situações totalmente inesperadas. Nós, brasileiros, estamos acostumados a lidar com imprevistos, com turbulências, com sobe e desce, com inflação, com uma série de problemas, mudanças de regras. 2015 não vai ser diferente, mas é um ano para ter muito cuidado. Mas a gente já percebeu, finalzinho de 2014, com o dólar que vinha um dólar estável, Sim. De repente ele subiu. E subiu rápido, tanto que a gente fechou o ano com o dólar bem alta. Agora ele deu uma quedinha, mas parece que vai subir e dizem que vai passar de R$3 ainda esse ano. O que você imagina sobre isso? De tudo aquilo que se fala em economia, Kátia, o dólar é a variável mais imprevisível que existe. É o mais imprevisível? É o mais imprevisível. Mas não é ele que praticamente controla todo o resto? Olha, o dólar influencia muito todo o resto. Inflação é muito previsível. 2015 vai ser um ano ou de inflação alta ou de juros altos. O governo vem tentando frear a inflação com juros altos. Isso é bastante previsível. Tem muito alta ou pouco alta, né? Juros muito altos ou pouco altos. O dólar pode subir, pode cair, porque tudo depende de movimentos do governo, o governo incentivar algum tipo de investimento que pode atrair capital estrangeiro quando vem dinheiro de fora, muito dólar sobrando na economia faz o preço baixar, ou de repente turbulências por fatos políticos, por fatos econômicos, assustando o investidor estrangeiro, pode fazer o dinheiro fugir, perder a credibilidade do Brasil e com isso o dólar disparar. Então, aí você falou de algo importante, credibilidade do país. Sim. Então, o Brasil não está com uma grande credibilidade. Não. Isso não vem de agora, gente. Lá atrás, antes das eleições, a gente já havia percebido que os investidores estavam recuando. Bom, vamos esperar e ver quem vai ser eleito nesse país para ver o que vai dar. Tanto lá de fora quanto os daqui também. Tudo parou. 2014, pelo menos para a gente que trabalha com isso, foi um ano safado de lei. Um ano triste. Nada aconteceu, né? Muita celebração na primeira parte do ano, com Copa chegando, Copa acontecendo. Passou a Copa, todo mundo dizia que vamos esperar a Copa acontecer para tomar alguma decisão. Passou a Copa, ninguém tomou decisão nenhuma por causa da eleição. Né? E a eleição foi reeleito o governo com uma série de promessas que agora vêm sendo quebradas. Isso é perigoso, porque a credibilidade interna também está sendo abalada. Então, mas os investidores já diziam que se a Dilma fosse reeleita, ia ser difícil alguém querer investir no país, porque já sabia mais ou menos quais seriam as vontades e as metas do nosso presidente, né? Exatamente. E boa parte da expectativa vem se cumprindo, porque na verdade é a manutenção de uma série de práticas de governo que não só desse governo, né, mas uma série de práticas históricas no Brasil que exigiam mudanças, transformações radicais que não se transformaram. Então, na verdade, falta de planejamento que resultou em falta de água, falta de energia, desequilíbrio econômico, desequilíbrio do dinheiro no Brasil como um todo, praticamente continua sendo a realidade atual. E isso realmente mantém a credibilidade em baixa. A Folha de São Paulo, olha, saiu uma matéria sobre isso. Deixa eu pedir para os meninos, tem aí para colocar no vídeo? Sumida, Dilma estima que dificuldades irão até 2016, até ano que vem, ó. Vivendo um verdadeiro inferno astral de começo do mandato, em medidas econômicas impopulares, apagão e disputas políticas, a presidente Dilma tem optado pelo silêncio. Assessores, contudo, diz que o período de ajuste é necessário e deve durar 2 anos. É o tempo que Dilma considera como inevitável para arrumar a economia e enfrentar as turbulências políticas. Quando ela diz turbulências políticas, ela coloca aí Petrobras e outros tantos escândalos políticos que a gente vê? Os escândalos e os prejuízos políticos que vêm com práticas impopulares, né? Com o ministro da Fazenda arrochando a economia com a alta dos juros. Na verdade, a alta dos juros está influenciando o aumento do crédito. O consumidor já percebeu que uma série de iniciativas para encarecer o crédito ao consumidor foram praticadas. Os juros do financiamento da casa própria foram aumentados nos bancos públicos, devem ser aumentados os bancos privados também. Toda essa dificuldade de comprar, né, para o consumidor faz com que a economia esfrie. Então, o empresário que já tinha medo de investir... vai investir menos ainda. Continua investindo menos.
Isso afeta a pessoa, o cidadão comum, aqueles que estão nos assistindo? Sem dúvida alguma, porque se o investidor, né? se o empreendedor não investe, os empregos estão em risco, né? Não há expansão na atividade, não há expansão na economia. Quem está empregado pode ter que tomar cuidados para procurar outro emprego ou reforçar seu conhecimento para não perder o emprego atual. Quer dizer, a gente corre o risco de desemprego, coisa que não se via. Exatamente. Não como se dizia, né? Desemprego, falta de produtos, com a alta do dólar que já existiu, muitos de nós estamos acostumados a comprar produtos importados. É um pão que vem de fora, porque é mais saudável, alguns ingredientes que passaram a fazer parte do nosso cardápio que podem ser mais difíceis de ser encontrados, justamente porque com o dólar alto eles tornam-se menos competitivos com os produtos nacionais. Então, falta de produtos pode ser um outro item bastante marcante nesse ano. A gente não pode esquecer que outra coisa que afeta diretamente ao povo brasileiro é aumento dos transportes públicos. A gente teve aumento de ônibus, de metrô, de trem, aumento da gasolina, que, em contrapartida, aumenta tudo que a gente consome. É um efeito em cascata, porque tudo que se movimenta no Brasil, o alimento que vai da fábrica para o distribuidor para a nossa casa, vai de caminhão. Quer dizer, tudo vai aumentar o preço. Então, aumentou o diesel, aumentou o combustível, passagens aéreas tendem a aumentar. Então, toda a economia tende a ter uma pressão pelo aumento de preços. O que o governo faz para esse preço não aumentar? Esfria a economia, né? Se o consumidor está menos propenso a comprar, o empresário não vai querer aumentar o preço para não perder os poucos consumidores. Mas aí ele vai demitir para conseguir igualar o seu lucro com o seu custo. Ou no mínimo pagar os custos, né? No mínimo pagar, né? Que é a preocupação do empresário esse ano. Ninguém quer trabalho, quer chegar no final do mês 0 a 0. Exato. Algum lucro a pessoa tem que ter. Exato. E aí a gente entra na outra história. Naquele círculo vicioso. Então tá bom. Então a gente não vai ter quem compre, quem fabrica não vai poder fabricar, porque não vai ter quem compre, vai ter que demitir. E aí isso não vai gerar uma economia bem complicada para esse ano? Olha, no fundo é uma economia em que as pessoas arriscam menos. Então, se as pessoas estão menos propensas a consumir, estão menos propensas a se endividar, com as pessoas menos endividadas, você tem menos famílias com problemas nos anos seguintes. Então, você vai ter uma situação em que o governo está pressionando as famílias a tentarem manter o seu consumo mais retraído, talvez fazer alguma poupança. Os juros altos convidam a poupança, né? Não caderneta de poupança, né? O investimento tradicional. Poupar e economizar. Mas quem está reservando dinheiro, presta atenção que existem alternativas mais eficientes do que a poupança e direcionar ou para o CDB no banco, ou conversar com o seu gerente de banco para aproveitar esse momento dos juros. Porque tudo que a gente falou até agora, Cátia, parece que estamos vivendo o terror. Mas, na verdade, temos uma boa oportunidade de atravessar esse momento com uma mudança no nosso estilo de vida. Sim, isso sim. Há muito desperdício, muitas vezes. Muito. Quando o cenário é muito positivo, tudo é bom. Eu vou arriscar talvez comprar uma casa um pouco maior do que eu posso pagar, eu vou arriscar comprar um carro um pouco melhor, eu vou fazer viagens que eu não estava acostumado a fazer. Foi o que aconteceu de uns anos para cá. Que vem acontecendo até pouco tempo atrás. Mas foi incentivado pelo governo, porque eu me lembro bem. Foi. Presidente Lula indo para as televisões, para as rádios, dizendo: não existe risco da gente entrar em recessão, comprem. E eu falava: comprem? E as pessoas começaram a comprar. Agora você chega e fala: não comprem, mas não tem recessão. Vamos entender, cara, tem um aspecto bem perigoso na nossa economia, que é uma falta de educação financeira, coisa que você já vem batalhando há tempos aqui no Mulheres. O consumidor que está experimentando pela primeira vez hábitos de consumo, quem nunca comprou um automóvel está comprando, quem nunca fez uma viagem aérea está fazendo, quem está mandando seu filho para o exterior uma primeira vez, tudo isso é novidade. A novidade é perigosa, porque você faz contas básicas sobre quanto custa um automóvel, quanto custa o IPVA, quanto custa a manutenção, seguro, combustível. Normalmente as pessoas não fazem uma conta importante, que é a da mudança de hábito. Por exemplo, eu vou da minha casa ao trabalho de ônibus e agora eu tenho um automóvel. Com o automóvel eu não vou só ao trabalho e volto, eu vou querer passear de fim de semana, vou visitar minha tia no interior, vou levar um presente, um bolo, alguma coisa. Vou gastar mais. Então, tem um aspecto novo do gasto que nunca fez parte dos planos da família. Então, é daí que vem o problema. E o que é mais perigoso? As pessoas começam a fazer contas e falam: mas eu não deveria ter viajado, eu não deveria ter dado um presente. Mas depois o verbo, no tempo passado, danou-se. A gente já não muda o que foi. Mas o perigo é como se o que fez a felicidade naquele momento é como se aquilo fosse proibido. Ser feliz não está nos planos. Não é proibido, mas tem que ser calculado, né? Tem que ser calculado. Então, talvez a pessoa que comprou o carro a primeira vez deveria ter pensado que se pode comprar um carro que custa, por exemplo, 30 mil,
por que não comprar um de 25 que vai ser mais bem aproveitado? Se eu posso comprar uma casa de 200 mil, por que não uma de 180? Pouco mais, né? Um passo atrás para poder usar melhor. É isso que falta àqueles que não têm boa educação financeira, não experimentaram isso antes. Mas para a gente aprender o que é essa educação financeira, ó, a gente tem aqui uns toques legais para te passar. Orçamento flexível para os imprevistos. Isso. E aqui os imprevistos é o que menos a gente coloca. Você coloca assim as contas que você tem fixas. Exato. E olha, eu não quero rogar praga, mas eu adoraria que você tivesse imprevistos, que quem está nos assistindo tivesse mais imprevistos. Tem imprevisto você. Por quê? Não, imprevisto é fato da vida. Quando a sua vida é muito previsível, é porque você está vivendo uma vida sem graça. O imprevisto surge quando, por exemplo, você vai fazer um passeio de fim de semana para um lugar que você não conhece. Ah, isso sim, E descobre que lá é um paraíso gastronômico, que você quer almoçar num bom restaurante. Isso não estava nos planos. Então, as pessoas que acham que imprevisto é só problema, acidente, doença, vão começar a pôr a mão na cabeça e achar que é ruim ter algo novo, algo bom na vida e vão evitar isso. Mas aí esses são os ótimos imprevistos. Os ótimos, mas nós temos que estar preparados para eles. Os bons e os ruins. A gente tem que se preparar para os dois. Para os dois. Como é que se faz isso? Hoje, nós no Brasil ainda estamos acostumados a parcelar tudo que nós compramos. Quando a gente faz aquela continha, R$1.000 à vista, ou 10 de R$100. Para 10 de R$100 eu não sinto pagar. Não, mas aí que tá. Mas as pessoas acham, mas fazendo as contas parece que é a mesma coisa. Matematicamente, talvez seja mais vantajoso parcelar. Mas vamos levar em consideração que tudo que eu compro num excesso de parcelas, digamos que eu vou consumir um produto por 3 meses, mas parcelo em 6 meses. Aquilo que eu estou parcelando lá para frente está tirando minha liberdade. Então, quando acontecer o imprevisto, eu não vou ter um gasto a ser cortado. Então, devo comprar parcelado? Sim, desde que eu tenha uma reserva de emergências ou desde que eu tenha flexibilidade, algo a ser cortado caso aconteça um imprevisto e eu tenha que pagar aquela prestação que eu assumi. Então, não é errado comprar prazo. O errado é comprar prazo sem ter uma estratégia, uma alternativa para conseguir honrar aquilo quando acontecer um imprevisto, que deve acontecer. Nosso país é cheio de imprevistos e nós temos que estar prontos para lidar com eles. Todos os países, né? É que alguns países, em momentos de crise, eles agem de uma forma diferente. Acho que é aí que deixa a gente meio maluco, né? A gente viu, a Europa passou uma crise muito grande, continua agora que está começando a sair um pouquinho da crise. Os Estados Unidos também. Mas muitos países incentivavam o consumo. Sim. O consumo interno. Quer dizer, vamos conhecer o nosso país, vamos viajar aqui dentro, vamos deixar o dinheiro aqui dentro. Exatamente. O Brasil parece que empurra a gente para sair porque você vai para o Nordeste. Vocês já viram o valor das passagens aéreas para o Nordeste? Então. É mais barato você sair do país. E aí você leva o seu dinheiro para fora. E você fala, gente, como pode isso? Então, até por isso a gente talvez não deva considerar que o dólar está tão caro. Na verdade, ele estava muito barato, né? Ele está chegando num ponto de equilíbrio. Essa é uma teoria que muitos que acham que o dólar talvez não vai disparar, defendem com unhas e dentes. Porque se o dólar hoje está chegando num preço de equilíbrio, pode ser que ele se mantenha nesse nível. Pode ser. Quem tem planos para gastar em dólar, ou porque tem um carro importado e vai dar manutenção, ou porque tem planos de fazer uma viagem, ou porque está garantindo o intercâmbio de um filho, qual que é a regra? Baixou o dólar, está uma semana favorável, como essa, por exemplo, semana passada o dólar deu uma esfriada, caiu um pouquinho, é o momento de se comprar um pouco mais, garantir, fechar uma passagem, fechar um hotel. É hora de fechar agora. Por quê? Pode ser que suba, pode ser que não. Se o dólar cair lá na frente, vamos ficar fazendo continha se foi o bom ou o mau negócio, porque a gente está garantindo algo que é a realização de um sonho. E não simplesmente uma matemática de ganhar e perder. Uma matemática fria, né? Aí é frio, né? Porque temos que separar duas variáveis bem importantes quando se fala de dinheiro, Kátia. Você tem o custo da coisa. Eu sei o quanto custa, por exemplo, uma manicure. Vai custar lá 25, 30 reais. Ela tem aquele custo que eu posso trocar pelo custo de comprar um esmalte, por exemplo. Agora, e o valor da manicure? Que é o tempo que você vai esfriar a sua cabeça, você vai conversar com uma pessoa, você vai ler revistas que você não tem em casa, vai escolher várias cores de esmalte, ter um cuidado. Então, as pessoas, quando fazem contas frias, estão ponderando sobre o custo. Quando elas levam em consideração o valor, vão descobrir que talvez a manicure seja mais importante do que garantir um carro um pouco mais caro. Ou que eu posso evitar o carro mais caro, evitar a manicure e realizar o meu sonho de viajar para algum lugar que eu queria conhecer, né? Por isso ver o grau de importância para cada um. Por isso deve se conversar mais sobre dinheiro, porque o que é importante para você não é importante para mim, ou pode não ser a mesma coisa. Então, quando você se conhece, você começa a garantir verbas para o que é importante para você, que às vezes não é casa, carro, plano de saúde, não são coisas burocráticas, mas coisas que não podem faltar na sua vida para você ser feliz. E garantindo isso, você vai estar emocionalmente mais estável para ter atenção para lidar com outros gastos mais burocráticos. Olha, outras dicas, nada de dívidas para 2015. Não se desespere, você que já fez uma compra de uma casa, já sabe que vai ter X. São dívidas novas. Aí que tá.
Dívidas novas devem ser evitadas porque os juros subiram bastante, romperam a casa dos 12% ao ano. Então, quando a gente fala de 12% ao ano nos juros básicos da economia, muitos juros estão extrapolando 100%, 150% ao ano, empréstimo pessoal, cheque especial. Então, evitar juros no pagamento de dívidas, tentar buscar ganho de juros com a formação de reservas. Quem já tem dívidas, o que fazer? Vamos redobrar a atenção em relação ao orçamento, apertar o cinto para criar aquela gordurinha necessária para um possível encarecimento dessas dívidas que já existem, em função de correção pelo IPCA, pelo IGPM. Então, as dívidas podem ficar mais caras. Qual que é a solução? Se eu estou pagando a dívida de uma casa, por exemplo, vou tentar trocar meu carro por um pouco mais barato. Se eu estou planejando uma viagem lá para julho, vou tentar fazer uma viagem um pouco mais barata para garantir mais gastos que podem ser cortados. Lazer, qualidade de vida, cuidados pessoais, porque esses gastos que podem ser cortados normalmente não são comprometidos mensalmente, eu não pago em prestação. Agora, os juros dependem da compra dos imóveis, de como cada um assinou o seu contrato. Porque existem juros também que são extremamente variáveis. Sim, então, para muita gente que fez uma escolha que na hora achou correta e é uma escolha que continua valendo, às vezes vale mais a pena, ao invés de você ganhar um dinheiro extra e lá e quitar, você guardar esse dinheiro. Porque essa prestação vai sendo achatada de acordo com o índice correto, né? É o momento de resgatar o contrato da gaveta e dar uma estudada nas cláusulas que tem lá. Você está querendo fugir das dívidas, está apertando o cinto, está juntando dinheiro para quitar. Às vezes é bom não quitar. Às vezes o contrato prevê que quando você paga duas prestações, você está pagando a atual e a última. Parece bobagem, mas ao pagar a última prestação, pelas contas que são feitas, os juros embutidos na última prestação são muito pequenos. Então, ao pagar antecipado, você tem direito ao desconto dos juros. Os juros são de apenas centavos, você não tem desconto nenhum. Aplique esse dinheiro, ponha mesmo na caderneta de poupança, no investimento simples e vá colhendo rendimentos para lá na frente, na hora que tiver que pagar, você pagar com algum ganho extra e sobrar algo no seu bolso. Né? Agora, se de repente, na hora de pagar duas prestações, você tem um bom desconto... Aí é outra coisa, Esse é um momento interessante de antecipar para não ter que lidar com apertos nos próximos meses. E isso que é inteligência financeira. Exatamente. É a gente analisar de uma forma fria, como se não fosse com a gente. Pegar o contrato, entrar, que seja na internet, verificar os índices direitinho e chegar à conclusão que às vezes o melhor é não fazer nada. E fundamental. Guardar o dinheiro e aguardar, né? Fundamental. Perguntar, conversar. O que nós estamos fazendo aqui, Cátia? É importantíssimo. Faça com marido, esposa, colega, parentes. Hoje as pessoas sabem quanto custam as dívidas. Muitas pessoas estão endividadas no Brasil, então não é errado falar sobre dívidas. Não é um motivo de vergonha. Quem não tem dívidas? A maioria das pessoas... Você não tem coisas a pagar? Eu tenho dívidas demais, controladas, eventualmente tenho dívidas que fogem ao meu controle, eu especialista, porque o meu cliente às vezes deixa de fazer um pagamento na hora que está previsto, então quando eu vejo minha conta no vermelho, tem que correr atrás. Então o importante é você conversar sobre as dívidas, sobre os investimentos, sobre alternativas de consumo, para que mais cabeças pensando juntas encontrem soluções melhores. Essa é a melhor educação financeira que existe. Olha, isso aqui, por exemplo, em São Paulo, quem pagar o IPVA à vista ganha um desconto de 3% e no IPTU de 4%. Então, Exatamente. do IPVA, o imposto seria de R$1.000, sai por 970. Parece pouca coisa, né? Parece, Mas é aquilo que a gente fala, de repente, na matemática, R$30 não está sobrando para ninguém. Na matemática, parece que é mais fácil pagar parcelado. Vamos entender que quem opta pelo pagamento parcelado, além de assumir R$30 a mais de custo, está perdendo liberdade dos próximos meses. Então, recebeu o 13º em dezembro, conseguiu preservar um pouquinho, está com o dinheiro na poupança. Já paga, né? Esse ganho de 3% aqui nos 3 meses de parcelamento não se consegue nos investimentos ainda. Então, vale a pena, sim, pagar à vista e, de repente, o valor que seria da prestação do IPVA, do IPTU, você reaplica nos próximos meses para ter um saldo melhor. Se acontecer um imprevisto, você faz um ajuste, mas fugir das prestações para não engessar o orçamento e ter liberdade para lidar com os imprevistos é fundamental. Agora, não esquecer, né? Se você está no limite do cheque especial, ou então paga o mínimo do cartão de crédito. A primeira coisa que você tem que fazer é sair fora dessa. Jamais. O cheque especial e o cartão de crédito estão beirando os 200% ao ano de taxa de juros. E isso não é inconstitucional? Isso não é correto. Como que um banco pode cobrar 200% se a inflação, vamos dizer, vai chutando alto? 12%. Então, ele cobra 200%. Ser ou não constitucional, tem um problema aí, Kátia, que é o consumidor que aceita isso. Então, gente... Por quê? Assina-se um contrato, né? Tem o termo de aceite, que no mínimo você tica lá pela internet quando você solicita um cartão desse. E aí desse. tem tanta coisa escrita que a gente, aceita. A gente pula. Então, tem duas maneiras de você reduzir esses juros. Uma é você não aceitar, e aí você fica ou sem cartão de crédito ou sem limite. A outra é não usar esse crédito rotativo. Que é a mais inteligente. E aí, com o passar dos anos, esses juros vão caindo.
Eu tenho no meu cheque especial uma taxa de juros de 3,5% ao mês, que é o equivalente ao crédito pessoal de muitas pessoas. Não pelo volume de patrimônio, meu relacionamento bancário é pequenininho, é visto fora do banco. Mas o fato de eu nunca ter usado significa para o banco que eu não aceitei essa condição. E se você não aceitou, ele tem que te convencer. O banco vai tentando convencer. A partir do momento que eu entro no cheque especial e entro com frequência, o recado que eu estou dando é: pode deixar a taxa de juros nesse nível, porque eu aceitei e para mim ela é boa. Né? Bom, não apostar em ações, imóveis e investimentos. Como você disse, quer dizer, sempre vendo o que é mais favorável, de acordo com o que cada contrato estipula, né? Não apostar. Vamos diferenciar aqui, porque quando a gente fala daquele cenário positivo que nós tivemos nos anos anteriores, a gente recomenda: compre ações, porque a economia está crescendo, compre imóveis. Olha quem comprou ações da Petrobras há uns anos atrás. Mas aí, mesmo quem comprou ações da Petrobras, se seguisse a recomendação dos especialistas, jamais teria colocado todo o seu dinheiro num único papel. Uma parte. Nunca a gente tem que investir tudo num segmento jamais, só, jamais. Né? Quem, por exemplo, digamos que alguém que está nos assistindo recebeu um imóvel de herança, né? Não foi um investimento que fez, mas alguém que lá atrás fez para preservar a situação financeira, recebe-se um imóvel. Uma recomendação que a gente faz é que a pessoa estude o potencial de valorização desse imóvel, preferencialmente, se ele já está valorizado, venda, e tente comprar 2 ou 3 imóveis menores, fracionando. Porque quando você aluga para 3 inquilinos, se um fica inadimplente, se um não paga, os outros 2 estão pagando. Mas aí, continua sendo favorável a gente vender um imóvel num valor maior, comprar 3 menores, ou, de acordo com como anda a economia, eu pegar esse dinheiro, investir em 2, 3 investimentos diferentes, seguros, sem risco Renda nenhum. fixa. Renda fixa é melhor, mais conhecidos. Né? Vamos entender que o governo está nos estimulando a não comprar imóveis, não investir em ações de empresas, não montar pequenos negócios. Porque, na média, os imóveis estão perdendo valor, na média, as ações estão caindo. Mas vamos entender, Kátia, que toda média sempre é burra. Né? Quando eu falo que, na média, os imóveis estão se valorizando, significa que se eu comprar qualquer imóvel, eu tenho boa chance de ganhar dinheiro. Nesse cenário que os imóveis estão perdendo valor, vamos entender que sempre haverá uma região que vai receber um shopping center, um supermercado novo, né? Uma avenida nova, uma praça, um parque. Então, imóveis em valorização sempre existirão, mesmo que aconteça uma guerra. Então, quem hoje quer investir em imóveis vai ter um pouco mais de trabalho para pesquisar, mas existe sim. Quem está querendo comprar casa própria, muita atenção para o potencial de valorização desse imóvel, porque de repente é um bom negócio alugar agora um imóvel e esperar comprar mais barato mais para frente, ou comprar pagando o mesmo preço daqui a 2, 3 anos. Ou você encontra um imóvel que está num valor bom, que vale a pena você comprar agora. De repente você está fazendo um ótimo negócio. Quer dizer, é analisar caso a caso, né? 2015, um ano com menos consumo, menos consumidor, menos gente estável no emprego, vai ser um ano especialmente importante para quem tiver dinheiro reservado. Porque está tão difícil para o comércio vender alguma coisa que quem tem aquela reservinha para poder sacar e fazer uma oferta à vista vai conseguir descontos que não se conseguiam nos anos anteriores. E todo mundo dá desconto à vista, é só você oferecer, balançou o dinheirinho. Esse ano, especialmente, os descontos dados agora não existiam há 2, 3 anos atrás. Então, chore, pechinche, pesquise, né, para fazer bons negócios, porque está difícil receber dinheiro do consumidor. Agora, há uns anos atrás, quando a Europa começou com aquele burburinho que a crise ia chegar, se falava justamente nisso. Exato. Esse é um sinal vermelho de crise, não? Olha, nós estamos num sinal roxo. Roxo já. Eu acho que o termo é esse mesmo, sinal vermelho, roxo. Né? Mas também tivemos aí, nessa reeleição do governo da presidente Dilma, nós tivemos uma mudança razoável aí na equipe que compõe, principalmente os ministérios ligados à economia, né? O Ministério da Fazenda, o Banco Central. Isso significa que hoje a atitude que o governo está tendo é uma atitude austera, uma atitude politicamente cara, difícil, né? Que quebra relacionamentos, mas o governo está tentando pôr as contas em ordem. Há duras penas, né? Então muitos vão sofrer, quem paga imposto vai pagar mais. Mas emprestando aquela fortuna para a Bolívia? Então. Aí que eu não entendo, é assim, eu estou no vermelho, estou cheia de dívida, vem você e me fala, Kátia, me empresta 10 milhões? Eu não tenho. Ah, mas eu te empresto. Mas aí que tá. Gente, que raio de economia é essa que eu não entendo? É óbvio que seria muito mais sensato orientar o governo a cortar gastos. Né? Mas que é o que a gente vai ter que fazer, não é? Como dona de casa? Sim, mas isso, o que se pratica no Brasil, não é do governo de agora, não é do de 15 anos atrás, mas nos últimos 500 anos nós temos um governo viciado em favores, em acordos. Isso, em ficar com o rabo preso com todo mundo. Hoje uma empresa pública, se ela for eficiente e reduzir custos, o prêmio dela é receber menos verba no ano seguinte. A tal da dotação orçamentária pune quem é eficiente. Então se favorece a ineficiência. Por isso que esse país está sempre andando para trás. Exatamente. É um país... Gente, eu digo isso
porque a gente sabe o potencial que tem esse país. Sem dúvida. Isso aqui tem tanta terra, esse país é tão maravilhoso. Estabilidade climática, povo flexível, as pessoas trabalham a mais e não cobram por isso. Muita terra para se plantar, muita gente de fazer, mas não se tem incentivo. Então, por que não, ao invés de... Vamos deixar para emprestar dinheiro quando estiver sobrando para a gente. Quando a gente estiver com o país das mil maravilhas, com todo mundo estudando bem, com a saúde legal, transporte legal, economia... Perfeito. Aí você empresta dinheiro, agora não é hora de emprestar essa fortuna. Seria muito interessante ter uma educação para eficiência, Kátia, porque da mesma forma que o governo desperdiça, nós ainda estamos desperdiçando aqui em São Paulo, uma cidade seca, desperdiçando água, desperdiçando energia elétrica, desperdiçando alimentos. Mas é o país que mais joga alimentos. Não se investe na educação. Exatamente. E só consegue ter um povo culto que entenda isso se você ensina. A gente é o resultado do que a gente aprendeu ao longo da vida. Seja nas escolas, na oportunidade de você ter... Até a televisão, hoje em dia, muitas vezes, faz o papel do que a gente não vê que está sendo feito na escola, o que a gente está falando hoje de economia. Quais as emissoras que abrem um espaço para isso? Exato. Estamos debatendo o que falta nas escolas. Então, quer dizer, isso é uma prova que nós estamos fazendo o que outros que deviam fazer não fazem. Então, caramba, vamos organizar a nossa casa, depois a gente cuida da casa do vizinho, não é? Exato. E, gente, assim, as pessoas confundem um pouco essa ideia de economizar com uma restrição desconfortável. Gente, eficiência. É não esbanjar, né? Muito cuidado, criatividade ao lidar com a comida, criatividade ao lidar com a energia, com a água, para que sobre dinheiro para você cuidar da sua saúde, para você ter lazer, né? Existem várias situações que as pessoas acham que para poupar dinheiro para o futuro, para não faltar, tem que se privar. O se privar pode resolver a vida financeira, mas cria uma desarmonia psicológica. Eu vou estar mais ansioso, vou estar frustrado. Quando a gente tem ciência e está transparente o que deve ser feito, isso gera um prazer, e não um desprazer. Sem dúvida. Eu estou abrindo mão de tal coisa, mas por um objetivo fantástico. Eu vou conquistar ali na frente outra que vai ser extremamente importante para mim e para minha família. Sem dúvida. Né? Mas é fundamental, Kátia, que as pessoas entendam o que é que as alimenta. Sim, isso é individual. De repente, para mim pode ser importante estar na moda, para você pode ser importante cuidar da saúde ou praticar um esporte. Se eu, no objetivo de pagar casa, carro, escola, saúde, eu vou ficando de lado, eu vou sendo esquecido. Ah, não, aí não dá. Pode ser que eu esteja, nesse momento, motivado a alcançar um plano de uma aposentadoria, de uma conta no futuro, mas eu estou me destruindo, eu estou me corroendo. Sim. Você não deixou uma brecha flexível para te fazer feliz no dia a dia. Exato. Eu preciso me alimentar. Então, se, por exemplo, eu gosto de praticar um esporte, ou se eu quero cuidar da minha saúde, se o médico me orienta uma alimentação saudável que custa mais caro, primeira coisa, vou pôr isso no topo do meu ranking de escolhas. Eu vou começar a redesenhar meu orçamento para ver qual que é a casa que eu posso ter, qual que é o carro que eu posso ter. Dentro da minha realidade, né? Ajustar alguma coisa para não ter que cortar. Porque tirar a alimentação saudável, tirar lazer, tirar cuidados pessoais significa frustração. Sim. Quando, para garantir isso, eu diminuo o carro, diminuo a casa, diminuo a frequência de alguma coisa, eu estou buscando equilíbrio sem me frustrar, sem perder algo que é importante para mim. E vamos falar a verdade, gente? A gente pode se divertir, às vezes não gastando quase nada. Sem dúvida. A gente tem tanta... Olha, ontem mesmo tinha tanto show aqui por São Paulo, no aniversário de São Paulo, e sempre tem os shows gratuitos, tem praças, tem tantas oportunidades. É a gente, primeiro, sentar e falar, esse é o meu objetivo, mas não quero abrir mão do lazer. Mas onde eu posso ir economizar? Jardim Botânico, eu quanto? R$2, R$3 para entrar? E sabe por que as pessoas gastam muito dinheiro com seus cuidados pessoais, com o seu lazer? Porque não param. Trabalham, estão correndo atrás de dinheiro para ter dinheiro para gastar e acabam gastando sem tempo, quando, na verdade, tudo que eu quero ter na vida, eu posso comprar ou com dinheiro, ou com criatividade, que é o resultado do tempo de pesquisa, de fuçar realmente, tentar encontrar alguma coisa que substitua aquilo que custa. Então, eu posso me vestir bem, gastando menos, eu posso me alimentar bem, gastando menos, eu posso me divertir, gastando menos, desde que eu converse mais e pesquise sobre o assunto para encontrar oportunidades. 2015, um ano importante, que vai ter muito feriado. Então, as pessoas querem viajar. Quantas pessoas, por excesso de feriados, não estão fazendo planos e, de repente, vão desistir de última hora? Então, você quer fazer uma viagem interessante? Guarda um dinheirinho, que talvez não dê para pagar a sua viagem dos sonhos, mas espera aquela véspera da viagem, a quinta, sexta-feira, pelos pacotes de última hora. Esse ano vão pipocar vários, porque vai ter desistência e tem que preencher a vaga no avião, no hotel, no ônibus. Então, de última hora vai se fechar muita coisa. Não fechou? Plano B. Vou pesquisar o que tem na minha cidade, fazer algo gratuito. E passeia e vai ser feliz também. Mas é o ano do plano A e plano B para aproveitar boas oportunidades que vão surgir. E olha, vamos te ajudar nessa escolha do plano A e plano B, porque quinzenalmente o Gustavo Servaz, que é especialista em finanças pessoais, vai estar com a gente. Então, dá tempo para você ir anotando as dificuldades que você vai sentindo aí no decorrer desses próximos 15 dias, ele retorna e a gente esclarece para você. Hoje foi o primeiro passo. Por sinal, não trouxe os seus livros, Gustavo? Olha, eu trouxe meus livros, mas não deixei com a produção. Estão guardadinhos aí, depois então eu deixo com você. Eu trago na próxima vez. Tá?
Olha, o site é o www.maisdinheiro.com.br. Você quer mais dinheiro? Vai depender só de você. Facebook, Gustavo Cerbasi Oficial. No Twitter, @gcerbasi. Instagram, Gustavo Cerbasi. Ali você vai ter também ótimas dicas de como você fazer valer o seu dinheiro. Não é abrir mão das coisas, como você investir da forma correta e direcionar o que é importante para você. É isso. Obrigada, te espero daqui 15 dias. Muito Adorei, bom, viu? Obrigado, eu que agradeço. Tatiana.